Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de cooperativismo, na nossa aula de legislação e tributação das cooperativas, né? Hoje mais uma aula, mais uma semana iniciando, então sejam bem-vindos. Fiquem atentos aí ao nosso conteúdo para que você possa conseguir, em determinado momento, você conseguir se associar aí na sua comunidade, formar uma cooperativa, que esse é o nosso objetivo aqui, é passar todas as informações para que vocês possam aí se organizar na sua comunidade e criar a sua cooperativa para que vocês possam também adquirir as suas independências financeiras. Então, é isso que nós esperamos de vocês, tá certo? Então, eu sou a professora Marisete, juntamente com a professora Maria Alva, vamos estar aqui hoje conduzindo essa disciplina para vocês, mais essa aula. E a professora Maria Alva vai estar falando para vocês o que nós vamos estudar hoje, tá certo, gente? Olha, fiquem atentos. E aí, professora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, professora Marisete. Vamos mostrar para os nossos alunos aí que estão hoje sedentos de conhecimento sobre cooperativismo. O que nós vamos estudar hoje, professora? Olha só, primeiramente, né, vou me apresentar de novo, professora Marisete, que eu vou te falar que eu sou a professora Maria Alva, né? Eu sou professora de Direito aqui do Instituto Federal de Rondônia, especificamente aqui do campus Zona Norte. Então, pessoal, quem quiser vir a Porto Velho, quiser conhecer a nossa instituição, será um grande prazer, tá, recebê-los. Podem nos procurar, que nós faremos questão de apresentar a nossa instituição para vocês, tá? O nosso campus. Olha só, na aula de hoje, nós estudaremos o regime trabalhista e tributário da sociedade cooperativa. Eu espero que vocês fiquem atentos à aula. Eu espero também que todas as dúvidas vocês mandem aqui pra gente, porque nós temos um canal, nós temos um chat, que ele fica à disposição do professor em sala de aula para vocês, para que ele mande pra gente aqui todas as dúvidas, tá? Se tiver algum aluno também que queira se destacar, a gente vai dar o maior incentivo. Nós ficamos muito felizes quando recebemos o feedback de vocês. É para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para poder atender vocês, fazer esse contato direto por meio da internet, tá bom? E olha só, dito isso, eu vou passar a palavra... Ah, não, gente, um detalhe, eu não posso esquecer, ó. Já temos a primeira tarefa, que é uma atividade percurso, olha só. Eu preciso que vocês façam essa atividade. O prazo dela se inicia hoje, dia 31 de outubro, e ela vai até o dia 13 de novembro para vocês fazerem, tá? Porque a partir dessa aula, vocês terão condições de estar executando essa atividade. Olha só, nós precisamos que vocês façam um trabalho explicando a forma de estruturação básica de uma cooperativa, tá? E dentro do contexto dessa atividade, o aluno deverá apontar os itens que serão considerados obrigatórios na estruturação de uma cooperativa. Dentro dessa atividade, vocês podem colocar também organogramas para implementar, para transformar o trabalho visualmente mais atraente, tá bom? Então, é muito importante que vocês façam essa atividade da estruturação, porque ela é diretamente ligada dentro da nossa disciplina, a forma que vocês vão fazer para estruturar uma cooperativa de verdade na vida real de vocês. Então, vocês saberão todos os documentos que serão necessários, vocês saberão como que é composta a Assembleia Geral, a diretoria, a administração. Então, gente, não deixem de fazer essa atividade, é a nossa tarefa, que a gente chama aqui de atividade percurso, tá bom? Então, olha só, vou passar a palavra para a professora Marisete. Não deixem de mandar o feedback, as dúvidas, eu vou estar aqui para atender vocês, vou estar passando tudo o que for necessário para a professora Marisete. Também tem o nosso e-mail à disposição do aluno, olha só, meu e-mail é marialva.silva@ifro.edu.br, tá? Ele tem no materialzinho de vocês também, que a gente caminhou para o professor presencial aí. Qualquer dúvida, né, no desenrolar, no decorrer dessa atividade de percurso ou qualquer outra, vocês podem mandar aqui para a gente, tá? O que for em relação à área do direito,
pode mandar aqui para a gente, que nós teremos o maior prazer, será gratificante para a gente poder estar ajudando vocês no desenvolver dessas atividades, tá bom? Agora sim, eu vou passar a palavra para a professora Marisete, para a gente dar início à aula, tá bom, professora? Muito bem, professora. Então, alunos, agora que vocês já sabem que vocês têm uma atividade aí de percurso, que vocês precisam executar essa atividade, porque faz parte de toda a construção do nosso conhecimento, certo? Então, agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Então, nós já vamos começar falando aqui sobre essa importância da cooperativa aqui, porque essa diferença da cooperativa, porque a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a tributação da cooperativa, como é que é feita essa tributação da cooperativa, como é que é feita a questão da relação de trabalho, como é que essa relação, existe essa questão de relação de empregado, empregador, como é que é isso, como é que funciona isso dentro de uma cooperativa. Então é isso que nós vamos estar estudando hoje, essas diferenças do regime de trabalho de uma cooperativa, o regime de tributação de uma cooperativa, tá certo? Essa diferenciação da cooperativa para uma outra empresa mercantil, tá certo? Então, vamos lá. Então, começando aqui. Olha, as sociedades cooperativas distinguem-se das demais organizações. Então, por que elas vão se distinguir aqui, ó, dessas demais? Por quê? Porque elas possuem, olha aqui, ó, um conjunto de estrutura de trabalho, de produção e de prestação ou utilidade de serviço. Ou seja, a cooperativa, ela tem essa função, essa estrutura dela é uma prestação de serviço. Então, através de que forma? Olha aqui, ó, ou da utilização de serviço que surgem em um organismo econômico e tem por base o quê? A associação dos membros para, ou seja, consecução dos interesses e objetivo comum. Então, a cooperativa, ela tem essa função aqui, é essa organização de pessoas que tem esse objetivo e esses interesses em comum. Então, por esse motivo, é que as cooperativas, elas vão diferenciar das outras empresas, ou seja, das outras organizações. Então, por isso faz ela diferente, tá certo? Então, continuando aqui. Então, essa diferença significa dizer o quê? Que existe também uma diferenciação entre o que? O regime jurídico trabalhista, entre aqui, ó, o empregado e o cooperado, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, olha, o artigo 442 da CLT. O que que diz? Então, já vamos começar falando por que existe essa diferença nesse regime jurídico trabalhista. Então, o parágrafo único do artigo 442 da CLT, ele diz, olha, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes ou os tomadores de serviço. Ou seja, na cooperativa, os cooperados são os donos. Logo, não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e o seu cooperado. Tampouco existe vínculo empregatício do cooperado com o tomador de serviço. Porque a cooperativa, vamos supor um exemplo aqui, a cooperativa de trabalho, que ela foi formada com o objetivo de quê? De oferecer uma mão de obra especializada a um terceiro. Vamos lá. Exemplo, uma cooperativa de transporte, que faz o transporte de produção intermunicipal ou interestadual. Então, quem é que vai fazer esse transporte? São os cooperados. Logo, eles não serão empregados da cooperativa, porque eles são os donos da cooperativa. E quando um terceiro vai contratar esse serviço, ele vai entrar em contrato com a cooperativa, ele precisa realizar um transporte de cargas, né?
e aí ele não tem esse meio. O que ele faz? Ele vai entrar em contato com a cooperativa e a cooperativa de trabalhadores que exerce esse trabalho de transporte, então é que vai realizar esse transporte para esse terceiro. E esse terceiro vai efetuar o pagamento para essa cooperativa. Então, e a cooperativa, ela vai fazer o quê? A distribuição desse pagamento entre o quê? Os seus cooperados, tá certo? Então, esse cooperado, quando ele vai realizar esse transporte, ele não tem vínculo empregatício nem com a cooperativa e nem com aquela empresa terceira que o contratou, tá certo? Por que não vai existir esse vínculo? Porque ele é o dono da cooperativa, ele é o cooperado. Então, entre donos não existe vínculo empregatício, tá certo? Então, isso é o que diz aqui o parágrafo único do artigo 442 da CLT, quando ele diz aqui, ó, qualquer ramo de atividade da sociedade cooperativa não existe vínculo empregatício, nem entre o cooperado com a cooperativa, tampouco do cooperado com a empresa, esse terceiro, essa empresa que contratou o serviço desse cooperado, tá certo? Vamos continuar aqui. Quanto ao regime trabalhista da cooperativa. Podemos perceber aqui, ó, que a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, no inciso 18, e no artigo 174, parágrafo 2º, ela estimula as sociedades cooperativas, ou seja, dá aquele incentivo para que surjam mais cooperativas. Porém, olha aqui, ó, as sociedades cooperativas estão regulamentadas pela Lei 5764, de 71. Ou seja, é a Lei Geral das Cooperativas, que regulamenta as cooperativas. Tem a previsão quanto à formação das cooperativas na Constituição Federal, esse estimula a formação de sociedades cooperativas, porém, a regulamentação dessas cooperativas estão previstas onde? Em uma lei própria, que é a Lei 5.764 de 71. Logo, essa lei é que define a Política Nacional do Cooperativismo. Também é a Lei das Cooperativas que regula o regime jurídico das sociedades. Tá certo? Tanto essa questão define a política de como que essa cooperativa vai desenvolver essas atividades e também o regime jurídico, ou seja, a questão legal da cooperativa, de como ela deve se formar, como ela deve executar suas atividades, tá certo? Então, continuando aqui no nosso slide. Outro ponto importante aqui, ó, que nós devemos observar. Já para o direito do trabalho, o tema passou a merecer maior atenção com a promulgação da lei, olha aqui, ó, 8.949 de 94. O que aconteceu? Então, essa lei, ela introduziu na CLT o parágrafo único do artigo 442, que é aquilo que nós acabamos de falar anteriormente, que quando o trabalhador que aderir à cooperativa, ou seja, a cooperativa, ela tem o quê? Um estatuto, certo? Então, quando esse trabalhador, ele adere à cooperativa, ou seja, ele associa a uma cooperativa por meio de estatuto, ou seja, aqui, ó, ele adquire o status de cooperado. É caracterizado como empregado, ou seja, ele não é caracterizado como empregado, conforme previsto na CLT, tá certo? Então, uma vez que esse trabalhador decide fazer parte de uma associação de cooperativa, logo ele vai ser o cooperado, ou seja, ele vai ser o dono dessa cooperativa. Então, quando ele for realizar o seu trabalho, por intermédio da cooperativa, ele não será empregado, e sim um cooperado. Então, vamos continuar aqui. Olha uma observação importante aqui que vocês também devem estar atentos.
A prestação de serviço através de sociedades cooperativas não pode gerar vínculo de empregado entre o prestador de serviço e o associado da cooperativa, tá certo? Então, aquilo que nós acabamos de falar, quando se existe essa relação de trabalho, ela não tem vínculo empregatício, nem com a cooperativa e nem com o tomador de serviço, tá certo? Mas, professora, e aquele trabalhador lá, secretária da cooperativa, ela não é empregada? Sim, gente. A cooperativa, ela pode contratar empregados para exercer a sua atividade interna. É diferente. Esses trabalhadores que são contratados para executar as atividades internas da cooperativa, empregados, tá certo? Esse sim tem vínculo com a cooperativa, porque eles exercem as atividades internas da cooperativa. Mas quem vai exercer a atividade para o tomador é o cooperado e não aquele empregado da cooperativa que realiza as atividades internas, certo? Então, isso tem que ficar bem claro, porque às vezes pensa, nossa, mas aí como é que fica? Eu conheço lá a minha vizinha, ela disse que trabalha na cooperativa, ela é empregada da cooperativa, então ela não tem vínculo? É diferente, tá certo? Esse trabalhador que exerce a atividade interna, ele tem vínculo empregatício com a cooperativa. Porém, ele não vai desenvolver atividade em outro tomador de serviço, tá certo? Quem vai exercer essa atividade, quem vai realizar uma determinada atividade em uma outra empresa, que é o chamado tomador de serviço, é o cooperado, tá certo? E não o empregado que exerce a atividade interna da cooperativa. Isso tem que ficar bem claro, tá certo? Então, vamos continuar aqui no nosso slide, né? Ressalta que, como pessoa jurídica, a sociedade cooperativa pode firmar contrato de trabalho, aquilo que nós falamos. Firma contrato de trabalho com empregados para exercer atividade interna, certo? Como empregadora, desde que a mão de obra contratada seja utilizada para dar suporte à consecução da sua finalidade, ou seja, o seu objetivo principal. Qual é o objetivo principal da cooperativa? É fazer essa intermediação entre cooperado e o mercado, certo? Então, essa é a principal finalidade da cooperativa, é atender esses objetivos do cooperado, né? Fazer essa parceria, esse meio campo ali entre cooperado e mercado de trabalho, tá certo? Então, para que o cooperado possa executar essa atividade, a cooperativa possa fazer essa intermediação entre cooperado e mercado de trabalho, é necessário também ela ter o quê? Empregados. Então, esses empregados vão trabalhar internamente dentro da cooperativa, fazendo essa ponte ali, viabilizando esse trabalho, né? entre o terceiro tomador de serviço e um cooperado quando necessário, tá certo? Então, nesse caso aqui, quando a cooperativa contrata empregados, tá certo? Ela vai se igualar às demais empresas em relação a seus empregados para fim da legislação trabalhista e previdenciária, tá certo? Então, nesse momento, quando ela contrata um empregado para realizar suas atividades internas, ela se iguala às demais empresas, tá certo? Quanto a essa questão do regime trabalhista e previdenciário, que nós vamos estar vendo essa diferença aqui logo mais à frente, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a cooperativa de trabalho, porque as cooperativas, elas se dividem em ramos. Vamos pôr uma cooperativa de produção, cooperativa de prestação de serviços, né? E aí nós temos aqui também, dentro desse ramo da cooperativa, nós temos o ramo da cooperativa de trabalho, que a cooperativa de trabalho também ela tem uma lei própria que regula essas atividades, tá certo? Qual é a lei aqui? É a Lei 12.690 de 2012,
né? Então, essa lei é a que vai regular as cooperativas de trabalho. Como deve ser formada as cooperativas de trabalho? Como deve ser a realização das cooperativas de trabalho, tá certo? Então, é regulamentada pela Lei 12.690. Vamos ver aqui o artigo 2º da lei. O que ele fala, né? Então, ele diz aqui, ó, as sociedades constituídas por trabalhadores para exercer suas atividades laborativas ou profissionais, com proveito comum, autonomia, autogestão, né? Para obterem melhor qualificação, renda e situações socioeconômicas e condições gerais de trabalho. Professora, me dá um exemplo de cooperativa de trabalho. Aquilo nós já começamos a falar anteriormente no nosso exemplo, né? Do transporte. Então, uma cooperativa, ela pode ser formada, vamos supor, alguns motoristas que têm caminhões, né? Eles vão realizar os transportes. Aí eles decidem juntar, né, alguns caminhoneiros para fazer o transporte. Então, ou seja, é uma cooperativa de trabalho. Ele está prestando o quê? Serviço. Vamos supor, alguns engenheiros decidem, né, juntar a sua força de trabalho em uma cooperativa. Vamos supor, eles vão estar prestando serviço na elaboração de projetos para um terceiro. Então, eles agrupam dessa forma para poder prestar esse serviço. Ou seja, quando se trabalha em conjunto, a produtividade é maior. Automaticamente, a renda também, tá certo? Do que você trabalhar sozinho, não é isso? Então, por isso que esse grupo de pessoas que tem afinidade profissional, exerce a mesma atividade, acabam se agrupando para poder viabilizar mais o teu trabalho. Alcançar mais o mercado, que é esse o objetivo principal também de uma cooperativa, tá certo? Então, vamos continuar aqui. De acordo com o artigo 4º da lei, né, da Lei das Cooperativas de Trabalho, que é a Lei 12.690 de 2012, o que ele diz aqui, ó? As sociedades cooperativas de trabalho podem ser classificadas em cooperativas de produção e cooperativas de serviços. Vamos lá, a cooperativa de produção. Como é que seria essa cooperativa? Né? Qual é a finalidade dela? A cooperativa de produção é quando constituída por sócios que contribuem com o trabalho para a produção em comum de bens. E a cooperativa detém a qualquer título os meios de produção. Ou seja, esses cooperados vão unir os seus trabalhos para produzir um determinado bem, tá certo? Então, eles vão trabalhar produzindo esse bem. E a cooperativa vai fazer o quê? A intermediação de colocar esse produto no mercado. A cooperativa, ela vai deter o quê? Os meios para que esse cooperado possa desenvolver a sua produção. Ou seja, vamos supor, às vezes o cooperado ele precisa de um maquinário para realizar a sua produção. E muitas vezes esse maquinário ele tem um valor que a qual uma pessoa sozinha não tem condições de adquirir esse maquinário a qual ele precisa para executar o seu produto, para fazer a sua produção. E dessa forma, ele se junta com mais outras pessoas que têm esse interesse, que têm essa mesma profissão e que possa produzir e juntos, através da cooperativa, vão adquirir esses maquinários e para que eles possam desenvolver as suas atividades, tá certo? E aí, por isso que ele diz aqui, ó, a cooperativa detém a qualquer título os meios de produção, ou seja, vamos supor, para executar essa atividade, para produzir esse produto, é necessário alguns meios, alguns maquinários. Então, esses maquinários são utilizados através da cooperativa, tá certo? E eles vão trabalhar nessa cooperativa.
E a outra cooperativa, a outro ramo, né, dentro da cooperativa de trabalho, é a cooperativa de serviço, quando constituída por sócio para prestar serviços especializados a terceiro, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego, aquilo que eu falei para vocês. O engenheiro, ele vai prestar o seu serviço a um terceiro, vamos supor, uma empresa, ela precisa de alguns projetos, né? Para construção ou para a criação de alguma atividade, ela necessita de projeto. O que ela faz? Ela contrata esse profissional através da cooperativa, tá certo? A cooperativa, ela tem esses engenheiros, né, que são os cooperados, que são os donos da cooperativa. Então, esse terceiro que precisa dessa atividade, né, desse serviço, então ela entra em contato com a cooperativa e os seus cooperados vai realizar essa atividade, tá certo? Então, essa é a cooperativa de serviços aqui. Então, ela oferece serviços. Ela não vai oferecer o quê? Produto, né? O produto, na cooperativa de produção, o cooperado, ele produz o produto, tá certo? Para colocar no mercado. E na cooperativa de serviço, o cooperado, ele realiza o serviço, tá certo? Como no caso eu citei do engenheiro, no caso do transporte, então é uma realização de serviço, tá certo? Considera-se serviço especializado aquele previsto em estatuto, executado por profissional que demonstre a petição, habilidade técnica para a sua realização aqui, que nós acabamos de citar nos nossos exemplos. O artigo 5º da lei, né, da cooperativa de trabalho, ele diz que a cooperativa de trabalho não pode ser utilizada aqui no caso como intermediação de mão de obra subordinada. O que isso significa, gente? A cooperativa, ela não pode contratar empregados e encaminhar esses empregados para executar os serviços em outra. Isso ela não pode fazer, tá certo? Porque isso é uma atividade ilícita. A cooperativa, ela só pode contratar empregados para, no caso, no regime da CLT, para executar as atividades internas, não executar atividade externa, porque isso é ilegal, é ilícito, não pode, porque quem vai realizar a atividade para o tomador é o cooperado, tá certo? E o cooperado não é empregado da cooperativa, ele é o dono da cooperativa, tá certo? Então, cooperativa de trabalho não contrata empregados e fornece essa mão de obra, tá certo? Porque isso é ilícito. Exemplo, a cooperativa contrata uma secretária no regime trabalhista e, de repente, uma empresa lá, um terceiro que precisa de uma secretária temporária, entra em contrato com a cooperativa e a cooperativa vai mandar a secretária. Isso não pode, tá certo? Isso é ilícito. A cooperativa não pode contratar empregados e disponibilizar esse empregado para realizar serviços como terceirizada, tá certo? Então, por isso que diz que não pode, a cooperativa não pode ser intermediária aqui de mão de obra subordinada, tá certo? Continuando aqui, para que vocês possam compreender melhor essas diferenças, né, entre regime trabalhista e cooperado, e regime civil, aqui no caso da cooperativa, é o regime civil cooperativo, tá certo? Para vocês entenderem melhor essa diferença. Então, vamos lá. No regime trabalhista, os empregados são contratados, como nós falamos, em regime da CLT, ou seja, ele tem a sua carteira assinada, ele tem um contrato de trabalho, tem a sua carteira assinada, tá certo? Então, isso é o regime da CLT. Já na cooperativa, qual é a diferença? O regime é civil, ou seja, ele vai ser regulamentado pela Lei 12.690 e também pela Lei 5.764 e Código Civil. Ele não vai ser regulamentado pela CLT, mas sim pela legislação
própria, tá certo? Também aqui, ó, na CLT, pelo regime seletista, há uma subordinação jurídica do empregado ao empregador. E já no regime cooperativo não existe essa subordinação. Por quê? Porque o trabalho ele é autônomo, tá certo? Não existe essa hierarquia entre chefe e subordinado como existe no regime da CLT, tá certo? Também uma outra diferença aqui é que no regime seletista o empregado recebe o quê? Um salário fixo, ou seja, ele tem um piso salarial de acordo com a categoria a qual ele está subordinado. E tem os benefícios também de acordo com os acordos coletivos. Já na cooperativa, o cooperado, ele recebe o quê? A sua cota. Essa cota é por meio do quê? De rateio, tá certo? Proporcional de acordo com a sua participação, a sua realização de trabalho. Ou seja, vamos supor, vamos voltar lá na cooperativa de transporte. Lá a cooperativa, ela tem 10 cooperados, ou seja, que faz o transporte. Vamos supor, são os motoristas, mas eles são os donos, eles têm seus caminhões e eles fazem esse transporte. O que acontece? Lá eles têm 10. Teve uma contratação para executar uma atividade, uma realização de transportes ali de umas 11 cargas, né? Então, o valor que vai ser recebido por a realização desse serviço, ele vai ser o quê? Rateado, ou seja, vai ser distribuído entre esses cooperados que realizaram esse transporte. Então, o valor que ele vai receber é de acordo com a quantidade de carga. Se um fez só um transporte de uma carga, ele vai receber correspondente só aquela realização daquela carga. Se um outro realizou, vamos supor, o transporte de 2 ou 3 cargas, ele vai receber de acordo conforme essas 3 cargas que ele transportou, tá certo? Então, isso que é a diferença entre essa questão dos rendimentos do cooperado e do trabalhador que é seletista. O trabalhador, ele recebe um salário fixo, independente da quantidade de trabalho que ele realizar. É aquele salário que foi acordado, é aquele salário que está no seu contrato. Ao contrário do cooperado, não. É de acordo com a forma que ele realiza, a quantidade de serviço que ele realiza, é que ele vai receber o seu rendimento aqui, tá certo? Que esse rendimento é chamado de cota-parte, tá certo? Então, continuando aqui. Outra diferença, quando o trabalhador em regime da CLT, que quando ele é demitido, ele vai receber a sua indenização. Ou seja, ele terá direito aqui, ó, de sacar o FGTS, mais a indenização de 40% do FGTS, ele vai ter direito ao quê? Ao recebimento do seguro-desemprego, ele vai ter direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, e quanto que na cooperativa não existe direitos trabalhistas, tá certo? Quando o cooperado decide deixar a cooperativa, o que vai acontecer? Ele só tem direito de resgatar suas cotas sociais, ou seja, aquele valor que ele investiu ali para participar, para ser sócio dessa cooperativa. Então, é isso que ele vai ter o direito. Ao contrário, aqui que nós estamos vendo, que no regime trabalhista, tem essas indenizações aqui que ele vai receber ao término do seu contrato, tá? Outra diferença é com relação ao imposto de renda. O empregado, o imposto de renda será de acordo conforme a faixa salarial, ou seja, o valor do salário fixo que ele recebe, tá certo? E quando no cooperado não, é correspondente à faixa pecuniária percebida segundo a regra da incidência, ou seja, de acordo com aquele valor que ele recebeu, tá certo? Isso pode variar, vamos supor, se no mês ele teve maior participação na cooperativa, automaticamente esse desconto vai ser maior, tá certo? Ao contrário do empregado, que é só sobre aquele salário que ele recebe, aquele valor que ele recebe, tá certo?
Outro ponto aqui importante com relação é a questão do tributo aqui. No regime trabalhista, no caso aqui, os tributos dos empregados são normalmente incidentes. Todos aqueles que forem pertinentes à relação trabalhista são descontados. Agora, aqui no regime da cooperativa, não. Na execução do trabalho é descontado aqui, 2,5% sobre a remuneração dos empregados da cooperativa para o serviço de aprendizagem aqui, ou seja, são a instituição que oferece capacitação para os cooperados, né? Então, para a manutenção desse serviço, é necessário também recurso. E aí, os cooperados serão descontados esse valor, tá certo? Também no regime trabalhista, os empregados, aqui os trabalhadores são meros empregados, ou seja, são força de trabalho. E já na cooperativa, não. Os cooperados são os donos, tá certo? E tem responsabilidades aqui, tá certo? Com a cooperativa. Passando essa parte do regime trabalhista, nós vamos entrar agora sobre o regime previdenciário, essa questão tributária do regime previdenciário, né? Então, na questão previdenciária, a contribuição do empregado para a Seguridade Social. Vamos supor, no caso de empregado, essa contribuição ela está restrita a quê? A 7,65% e o máximo de 11% que vai ser descontado aqui. Já quando se trata do regime previdenciário do cooperado, já vai diferenciar. Então, o valor aqui já corresponde a 20% da remuneração sobre aquele serviço que ele prestou, tá? Ou 11% no caso aqui, se for pessoa jurídica, tá certo? Então, essa é a diferenciação aqui, tá? Da questão do regime previdenciário, os descontos, quanto no questão de empregado, sobre o regime da CLT, que são chamados regime seletista, e no caso aqui do regime jurídico previdenciário, quando ele é cooperado. Então, os valores dessa contribuição vai diferenciar aí também, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Vale lembrar que no regime empregatício não existe o quê? A chamada taxa de administração de mão de obra. Então, o trabalhador, no caso do regime seletista, ele não tem que estar pagando essa taxa de administração para que a empresa possa executar o serviço, tá certo? Ao contrário que na cooperativa. Então, para que a cooperativa possa ser essa intermediária, né, entre o cooperado e o mercado, é necessário o quê? Recurso para a sua manutenção. E isso tem o quê? A chamada taxa de administração de mão de obra, tá certo? O que diz aqui? Pois a contratação do obreiro é direta, ou seja, através de intermediação. Então, para que a cooperativa possa fazer essa intermediação, ela tem o quê? Um custo. Então, para isso, existe o que? A chamada taxa administrativa, tá certo? Que deve ser paga aqui, né? Também, na cooperativa, o que nós temos aqui? Enquanto na cooperativa os serviços são prestados por intermédio, por seu intermédio, devendo haver o desconto da remuneração do cooperado, ou seja, aqui, 10% da remuneração desse cooperado, daquele valor que ele vai receber pela prestação do serviço, 10% são descontados para os fundos legais, né? E 5% da remuneração são para os fundos de reserva, né? Já para os fundos de assistência técnica e educacional, poderão ser executados mediante convênio com entidades públicas. Essa previsão está onde? Lá no artigo 28. Aquilo que nós já falamos, a questão, né, do recolhimento aqui compulsório, ou seja, esse recolhimento aqui de 2,5% sobre o montante da remuneração, ela é o quê? Obrigatório, ou seja, para o funcionamento da cooperativa, para que a cooperativa possa realizar a sua atividade. Realizar o quê? Essa intermediação entre cooperado e o mercado. Beleza, pessoal? Então, partindo desse princípio aqui, que nós já vimos toda essa parte da relação de trabalho, então agora nós podemos continuar e falar agora sobre a tributação, né?
Como é que é feita essa questão da tributação da cooperativa? Nós vimos toda essa parte da tributação, o regime de trabalho do cooperado, o regime previdenciário. Então, agora a questão tributária também relacionado à parte do trabalho e da previdência. Então, agora nós vamos falar sobre a tributação geral das cooperativas. Como é que isso é feito, tá certo? Considerando que a cooperativa ela tem uma legislação própria, certo? E que ela tem um atendimento especial. Então, automaticamente o seu regime de tributação também deve ser diferenciado das demais, tá? Então, vamos lá. Em razão de sua natureza não lucrativa, as cooperativas submetem-se a um regime diferenciado de tributação. Sempre nós temos que lembrar aqui que a cooperativa não visa o lucro, por isso vai diferenciar das demais organizações que visam o lucro, tá certo? Primeiro, nós precisamos entender o que é tributo. Então, o que é o tributo aqui? Então, lá o artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele traz esse conceito do que é tributo, né? Para que vocês possam entender do que nós estamos falando aqui. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constituam sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Vamos já entender isso mais à frente, né? O que seria essa questão dessa atividade vinculada aqui para a arrecadação ou a cobrança do tributo aqui. Mas vamos lá, o que é o tributo? Então, o tributo, ele é dividido em 5 espécies, o que nós chamamos de espécies tributárias, né? Então, essas espécies tributárias, elas estão divididas em impostos, taxas, contribuição de melhoria, temos aqui os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Então, o tributo, ele se divide em espécies, e essas espécies são essas aqui, ou seja, 5 espécies que nós chamamos de espécies tributárias, tá certo? Cada uma dessas espécies, ela tem o quê? O que nós chamamos de fato gerador, está vinculada a uma atividade, tá certo? Para a cobrança desse tributo. Ressalta que o tributo é uma obrigação de pagar, criada por lei, impondo aos indivíduos o dever de entregar a parte de suas rendas e patrimônio para a manutenção do desenvolvimento do Estado. Então, para que o Estado possa fornecer saúde, educação, segurança, é necessário o quê? Recursos. E esses recursos são provenientes de quê? Dos tributos que nós pagamos, tá certo? Então, é por isso que diz que é uma obrigação de pagar, ela é criada por lei, tá certo? Que isso, quem é que vai pagar? Essa obrigação, ela vai ser imputada aqui aos indivíduos e ele tem esse dever de entregar a parte aqui da sua renda, né? E do seu patrimônio aqui para que o Estado possa fazer a manutenção, oferecer esses serviços necessários para a sociedade, tá certo? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Com relação à cooperativa, tá? Para atender suas finalidades sociais, as cooperativas realizam o quê? Diversas atividades, interagindo com o associado, cooperado, ora com o terceiro, estranhos ao seu quadro societário. Haverá situações a serem tributadas. Então, essa atividade que a cooperativa realiza, tá certo? Ou seja, essas diversas atividades, essa interação entre cooperado, certo? E o terceiro, então isso é uma atividade. E essas atividades que são realizadas, elas são o quê? Tributadas, ou seja, é cobrado tributos para essa realização dessa atividade, dessa intermediação aí, tá certo? Então, nós vamos ver em que momento que poderá haver essa cobrança desse tributo, tá certo? Isso vai depender
daquilo que é considerado ato cooperativo ou não. Ou seja, aquilo que é ato, que é considerado ato cooperativo, ele não é tributado. O que é tributado é o que é considerado não ato cooperativo, tá certo? Então, o que seria o ato cooperativo aqui? Então, o ato cooperativo, o ato cooperativo ele não vai ser tributado, o seu conceito está previsto aonde? Aqui no artigo 79 da Lei das Cooperativas, né? Que vocês já sabem, já decoraram aí qual é a lei, que é a Lei 5.764 de 71, tá certo? Então, vamos lá. Então, o artigo 79 da lei, ele define o que é o ato tributado, tá certo? O ato cooperado, ou seja, gente, o ato cooperado, tá certo? Corrijam aí, tá? O artigo 79 diz: denominam-se atos cooperativos os praticados entre cooperativa e seus associados, entre estes e aqueles, e pelas cooperativas entre si, quando associados para a consecução dos objetivos sociais. O parágrafo único diz que o ato cooperativo não implica a operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Ou seja, para que vocês entendam o que é o ato cooperado. Vamos voltar lá na cooperativa de transporte, certo? Aquela atividade realizada, aquela intermediação da cooperativa com o cooperado para realizar o transporte, isso é o ato cooperado, tá certo? Então, esse ato cooperado não vai incidir o quê? Os tributos, ou seja, não vai incidir os impostos sobre essa atividade, sobre essa realização ali do cooperado, da realização do transporte, que é feito, a cooperativa intermediou essa atividade para o cooperado. Logo, não vai haver, ou seja, na distribuição daquela renda que surgiu ali por aquele transporte, não vai haver a incidência de imposto, tá certo? Porque ele é um ato que está diretamente entre a cooperativa e o cooperado, tá certo? Então, não vai incidir a tributação sobre esse ato. Já os demais atos, agora, quando a cooperativa, ela realiza aquela atividade como uma outra empresa mercantil, ou seja, ela vai realizar o quê? A compra de produtos e a venda de produto, esse ato não é chamado ato cooperado, ou seja, essa atividade que é realizada nesse momento, essa atividade incide o quê? Tributos. Por quê? Porque nesse momento a cooperativa está realizando atividade como uma empresa qualquer, tá certo? Logo não vai incidir o quê? A tributação. Portanto, o ato cooperado é praticado entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquela pelas cooperativas entre si, quando associadas para a consecução dos seus objetivos sociais. Não haverá incidência de quê? De tributação. Vai existir a incidência de tributação quando a cooperativa realizar, no caso, compra, venda de serviço, que ela funcionar como se fosse uma atividade normal, tá certo? De uma outra cooperativa. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, tá certo? Agora vocês irão realizar as atividades e em seguida nós vamos retornar, fazer a conclusão aqui do nosso conteúdo e fazer a correção das atividades, tá certo? Até daqui a pouco.
Olá, muito bem, gente. Agora vamos retomar aqui para o nosso segundo bloco, não é isso? Eu falei para vocês que nós iríamos concluir essa parte da tributação das cooperativas e logo em seguida vamos passar para a correção das nossas atividades, certo? Então vamos lá. Para que vocês possam entender, compreender melhor ainda sobre a questão do ato, o que é tributado, o que não é tributado entre os atos cooperativos, então nós vamos falar sobre a equiparação aqui das cooperativas. Então, quando é que as cooperativas vão ter os seus atos tributados, né? Ou seja, aqui, ó, equiparam-se as sociedades cooperativas de consumo às demais sociedades jurídicas para fim de tributação, quando elas vão exercer essa função de, ou seja, compra ou venda de produtos. Então, nesse momento, vamos supor, a cooperativa, ela adquire produtos, compra diretamente lá da indústria e vai repassar para quem? Vai distribuir, porque no caso da cooperativa nós não falamos de venda, nós falamos de distribuição, no caso, engasguei aqui, pessoal, tá? Vai distribuir esses produtos, então não se fala venda, e sim distribuição, tá certo? Então, ela vai adquirir esses produtos diretamente da indústria e vai fazer essa distribuição. Então, esse ato, ele é tributado, tá certo? Por quê? Porque ela tá equiparando-se às demais pessoas jurídicas, beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, uma cooperativa deverá recolher o quê? Os seguintes impostos. Quais são os impostos aqui? Ó? Imposto de renda de pessoa jurídica. Então, o imposto de renda será recolhido, no caso... Ó, outro detalhe, pessoal. Não é a cooperativa que vai recolher. O pagamento do tributo não é a cooperativa, é os seus cooperados, tá certo? Então, o imposto de renda aqui, ele vai ser recolhido através dos resultados aqui das sobras decorrentes dos atos cooperativos, tá certo? Então, serão recolhido o imposto de renda. Então, lembrando, não é a cooperativa, e sim os seus cooperados, tá? Entretanto, todos os demais resultados decorrentes de atos não cooperados são tributáveis, certo? Incluindo aqui pelo imposto de renda. Outro imposto aqui que será tributado, né? Quando não acontece o ato cooperado. A contribuição social sobre os lucros. Então, também as cooperativas irão fazer o recolhimento, certo? Da contribuição social sobre os lucros, né? Então, as cooperativas obedecem, né? Aqui, ó, ao disposto da legislação específica relativamente aos atos cooperados, né? Os atos cooperados são isentos, porém, aqueles atos que não são cooperados vai incidir a tributação. Outro tributo que também é recolhido pelas cooperativas, quando se trata de atos não cooperados, o ICMS. Então, cada vez que há circulação de mercadorias ou prestação de serviço, há o recolhimento de ICMS, tá certo? Outro aqui, que é o IPI, ou seja, Imposto sobre Produtos Industrializados. Também irão incidir esse imposto quando realizadas operações consideradas como industrialização. Então, nesse momento que a cooperativa exercer essa função de operação consideradas industrializadas, vai incidir o imposto sobre produto industrializado. Outro imposto aqui que vai incidir é o ISS, que será contribuinte sobre aqui, ó, somente a prestação de terceiro, que são serviços tributados. Lembrando sempre, vai incidir tributos sempre que acontecer os atos não cooperados, tá certo? Aí o outro imposto aqui é o PIS, também que é feito sobre recolhimento, sobre a folha de pagamento, né? E o último imposto aqui é o CONFIS, também é um imposto que é cobrado para as cooperativas quando resultar de atos não cooperados, tá? Logo aqui, ó, as sociedades cooperativas, respeitadas as raras exceções, não são
e nunca foram isentas de tributo, ou seja, aquela questão que falam que cooperativas são isentas de impostos, ou cooperativas são imunes. Isso, gente, é errado. Ou seja, a cooperativa não é imune nem é isenta de tributos, tá certo? O que não são tributados são os atos cooperados, tá certo? O restante, todos os atos que não são cooperados incidem tributos, tá certo? Assim, não basta que a cooperativa pratique a operação tipicamente na legislação, como fato gerador de algum dos tributos ou contribuições citados, para que o crédito do tributo se constitua. Então, toda vez que ela realiza atos não tributados, vai incidir tributos, ou seja, é o fato gerador para a incidência desses tributos, tá certo? Então, agora vamos para a correção das nossas atividades com a professora Marialva. Vamos lá, professora, fazer a correção das atividades com os nossos alunos? Vamos ver se o pessoal aí gabaritou aí as atividades? Vamos lá? Com muito prazer, professora Marisete. Tenho certeza que depois dessa aula, impossível não ter gabaritado essa atividade de sala. Olha só, para começar, antes de mais nada, lembra que no começo da nossa aula eu falei que já estava disponível uma atividade percurso, que é uma tarefa? Pois é, gente. Não se esqueçam que além dessa atividade, que é essa tarefa, onde vocês vão fazer um trabalho com a estruturação das sociedades cooperativas, tem uma outra atividade que é um questionário que contém 10 perguntas, tá? Não deixem acumular, não deixem porque depois fica muito cansativo, fica muito corrido. Nós sabemos que vocês têm também outras disciplinas para estar trabalhando, né? Que não é só a nossa disciplina, né? Então, por favor, pessoal, não deixem acumular, tá? Façam com bastante tempo para que vocês possam fazer um trabalho de qualidade, bem estruturado, bem elaborado, um trabalho completo, porque é para vocês mesmos. Essa atividade é para vocês estarem praticando, para quando chegar o momento lá na vida real, no dia que vocês estiverem de fato atuando dentro da estruturação de uma cooperativa, vocês vão ter essa noção básica, vocês saberão onde recorrer, vocês saberão qual a lei que vocês devem ler, vocês vão saber que existe uma lei geral, né? E também existe as leis específicas, a depender do tipo de cooperativa que vocês vão estar montando, do tipo de cooperativa que vocês vão estar estruturando, tá bom? Então, dito isso, tá? São 2 atividades que estarão disponíveis para vocês a partir de hoje. Vamos para a correção da nossa atividade, que eu tenho certeza que vocês lograram êxito, porque a professora Marisete dá uma aula maravilhosa, muito bem explicada. Eu fico daqui aprendendo tudo, tá bom? Então, da mesma forma que eu estou conseguindo entender, assimilar todo o recadinho da professora Marisete, eu tenho certeza que vocês também estão aprendendo, tá bom? Olha só, questão número 1 da nossa teleaula 2. Olha só. Acerca das sociedades cooperativas e conforme visto nesta aula, aponte a alternativa correta. Olha só. Questão letra A. As sociedades cooperativas se distinguem das demais organizações, pois são um conjunto de estruturas de trabalho, de produção, de prestação ou de utilização de serviços que surgem como um organismo econômico que tem por base a associação dos membros para a consecução de interesses e objetivos comuns. Pessoal, perfeita a afirmativa da letra A. Está exatamente como foi visto lá no comecinho da nossa aula, na introdução. É exatamente isso, tá? A sociedade cooperativa, ela se distingue sim das demais organizações, né? A professora Marisete acabou de falar agora no finalzinho da aula que existe a diferença de uma empresa normal para uma cooperativa. Portanto, a alternativa correta é a alternativa constante na letra A, da número 1. Olha só, ó. Vamos comentar a letra B, porque nós temos tempo suficiente, né? Então, vou comentar o que está errado na letra B. As sociedades cooperativas não se distinguem das demais organizações. Gente, está errado, não, né? Então, elas se distinguem sim, tá?
Vamos ler o restante. Já descobrimos que a palavrinha não aí, ela está fora do contexto. Ela não deveria estar aí, né? Olha só. Tendo em vista que também são um conjunto de estruturas de trabalho, de produção, de prestação de utilização, de serviço, que surgem como um organismo econômico que tem por base a associação dos membros para a consecução de interesses individuais. Olha só, pessoal, interesse individual não, interesses e objetivos comuns, né? 2 erros na letra B. Questão C. As sociedades empresariais se distinguem das demais sociedades. Olha, gente, sociedades empresariais, a gente está falando aqui de cooperativa, né? Então, pode eliminar a letra C também. Olha só, letra D. Não existe uma diferenciação entre o regime jurídico trabalhista do empregado e do cooperado nas sociedades cooperativistas. Não, existe uma diferenciação sim do regime jurídico trabalhista do empregado e do cooperado, tá? Então, o cooperado são aquelas pessoas que são sócios da cooperativa e o empregado são as pessoas que trabalham dentro da cooperativa. Portanto, não existe um vínculo empregatício, uma relação de emprego entre o cooperado e a cooperativa, enquanto existe sim vínculo de emprego regido pela consolidação das leis trabalhistas entre os empregados da cooperativa. Portanto, a alternativa C também... Não, a alternativa D está errada, né? Porque existe sim essa diferenciação. Letra D. Qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativista, sempre existirá o vínculo empregatício entre ela e seus associados. Não, né, gente? Não terá vínculo empregatício entre a cooperativa e os associados. Portanto, a alternativa A é a única que está perfeita. Vamos para a questão número 2. Olha só, eu vi que muita gente aí conseguiu identificar o gabarito da letra A. Está de parabéns quem conseguiu apontar a alternativa correta da questão número 1. Agora sim, vamos para a questão número 2. De acordo com o artigo 4º da Lei 12.690, as sociedades cooperativas de trabalho podem ser classificadas em... Né, pessoal, já conseguimos verificar que é a Lei 12.690 que trabalha a questão das sociedades cooperativas de trabalho. Portanto, se um dia vocês forem estruturar, forem constituir uma cooperativa de trabalho, vocês já sabem aonde deve recorrer. Lei 12.690 e no que não for contra essa lei, vocês podem ir na lei geral das cooperativas, tá? Que a professora Marisete já falou, aquela lei que é lá do ano de 1971, tá bom? Olha só. Letra A, cooperativa de produção. Em relação à cooperativa de trabalho, olha o conceito de uma cooperativa de produção. Quando constituída por sócios que contribuem com o trabalho para a produção para a produção em comum de bens. E a cooperativa detém, a qualquer título, os meios de produção. Exatamente, pessoal. É essa a resposta. Uma cooperativa de trabalho é isso mesmo, quando ela é constituída por sócios que contribuem com o trabalho, né? Para a produção em comum de bens. Então, é isso mesmo. E a alternativa correta é a letra A. Olha só, gente, eu vou comentar aqui a letra C, devido ao nosso tempo, né, não vou conseguir comentar todas, mas eu preciso que vocês vejam a letra C, olha só. Cooperativa de prestação de serviços terceirizado. Não pode, gente, não pode existir uma cooperativa para prestação de serviços terceirizados. Quem faz prestação de serviços terceirizado é uma empresa comum, uma empresa normal, tá? Uma sociedade empresarial normal que se distingue das cooperativas, tá bom? Portanto, né, a resposta é a alternativa A, conforme pode ser verificado lá no artigo 4º, no inciso 1º da Lei 12.960 de 2012, tá? Vamos para a questão número 3. Sobre as diferenças entre as figuras do empregado da cooperativa e do cooperado, né, que é o associado, marque a alternativa correta. Letra A. O empregado da cooperativa fica subordinado ao regime seletista, que é o regime da nossa CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Olha só, porém, não há subordinação jurídica do empregado ao empregador. Errado, né, gente?
quando a gente estuda o direito do trabalho, nós sabemos que entre o vínculo, que no vínculo empregatício entre o empregado e o empregador, dentro do regime seletista, há sim uma subordinação jurídica entre o empregado e o empregador. Portanto, essa alternativa A está errada, porque existe sim essa subordinação jurídica, tá bom? Letra B. Tanto o empregado da cooperativa quanto o cooperado ficam subordinados ao regime seletista, CLT, né, de contratação. Errado, a gente até comentou na questão anterior que não existe regime de relação de emprego entre cooperado e a cooperativa. O cooperado, ele é como se fosse o dono da cooperativa, ele é o associado, portanto, não existe relação de emprego entre o cooperado e a própria cooperativa. Passamos para a letra C. O empregado da cooperativa fica subordinado ao regime seletista, que é a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, havendo sim subordinação jurídica do empregado ao empregador. E o empregador, nesse caso, é a cooperativa, né? Então, perfeita. A letra C é o gabarito da questão, tá? Então, gente, vamos para a questão número 4. Vamos fazer um comentáriozinho em relação à questão número 4, tá? Ainda sobre o regime trabalhista dos empregados das cooperativas e o regime civil cooperativo dos cooperados. Então, nós vamos ver quais são essas alternativas aqui, essas opções, e nós vamos dizer qual delas que está correta. A opção número 1 fala assim: os cooperados são os donos da cooperativa, né? A cooperativa nunca tem um único dono, né? Porque são no mínimo 20 associados para poder começar, né, a estruturação de uma cooperativa, né? Então, olha só, os cooperados são os donos, a cooperativa nunca tem um único dono, que decidem os destinos destas por meio de um regime de democracia direta e solidária. Olha só, eu vejo que essa questão está perfeita, esse enunciado está me parecendo que ele está bem certinho. Vamos ver a questão 2. Os trabalhadores das cooperativas são meros empregados que, por força do contrato, colocam sua força de trabalho à disposição do empregador, que no caso seria a cooperativa. Perfeito também, né, pessoal? Eu entendo que essa questão está bem em consonância com os slides e com o que foi dito nessa teleaula pela professora Marisete. Olha só, a 3 fala assim: para o cooperado não existe direitos trabalhistas a serem indenizados. Perfeito. O cooperado é o sócio, né? É o associado da cooperativa, ele é como se fosse o dono. Portanto, realmente não tem direitos trabalhistas a serem indenizados, a serem pagos. 4, o cooperado tem direito de resgatar suas cotas sociais. Também, né, gente? Perfeito. Portanto, eu vi que a questão 1, 2, a 3 e a 4, todas são corretas. Olha só, então, todas as alternativas estão corretas, vai ser lá na letra C da questão. Portanto, o gabarito é a letra C. Vamos para a questão número 5. As sociedades cooperativas são isentas dos tributos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Gente, não, né? Essa questão ela não é verdadeira, porque elas não são isentas. Existem situações que quando a gente for estudar direito tributário, vocês vão ver que existe isenção, existe imunidade, e as cooperativas elas não são isentas em todo, né? E essa alternativa, ela está dizendo que elas são isentas de tudo, né? Olha só, são isentas, ela não fez nenhuma distinção, não especificou que só tem essa isenção, alguma diferenciação em relação aos atos cooperados, né? Portanto, essa questão deu a entender que ela é isenta e não é, tá? Tem diferenciação, mas não há isenção, né? Letra B. As sociedades cooperativas, respeitadas as raras exceções, não são e nunca foram isentas dos tributos e contribuições, quer da União, quer dos estados ou dos municípios. Perfeito, pessoal, exatamente o que eu acabei de comentar na letra A. Elas não são isentas, tá? Existe uma diferenciação na tributação, mas não há isenção. Portanto, o gabarito da questão número 5 é a letra B. Dito isso, né, como o nosso tempo já está, né, no limite, eu nem preciso comentar as outras porque nós já encontramos o gabarito da questão número 5, tá bom? Eu espero que todos tenham gabaritado, tenham acertado, que tenham logrado êxito na atividade. E agora, vamos nos despedir. Mandem e-mail. Qualquer dúvida, mandem e-mail. Tchau, gente. Tchau.
Educação à distância, mudando realidades.